na palavra do Senhor e de uma forma muito especial numa passagem que nós encontramos na Escritura. No livro de Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 7. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e pudesse ler conosco este versículo. Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O capítulo 20 é o capítulo onde está escrita a lei de Deus. E vamos então ler o que nos diz o versículo 7. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na terça-feira, eu fui fazer trabalho missionário para a cidade de Viseu. E ali encontrei-me com outro grupo de crentes religiosos, conhecidos como testemunhas de Jeová. Começámos o diálogo e a certa e determinada altura o senhor que estava a conversar comigo, mais uma senhora, fez-me uma pergunta. E a pergunta foi esta: você sabe qual é o nome de Deus? E eu disse-lhe: e você sabe? E ele abriu-me a Bíblia numa passagem de Isaías. E ali naquela passagem de Isaías estava lá a dizer que Deus é Jeová. Eu disse que não entrava em discussão sobre isso, mas que iria mostrar-lhe pelas Escrituras que aquilo que ele estava a apresentar não tinha qualquer fundamento. Mas vamos então ver, porque na verdade, na oração do Pai Nosso, Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 6, Jesus também diz algo muito sério. E o que é que Jesus diz quando ele ensina ao Pai Nosso? No versículo 9 do capítulo 6, ele diz assim: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando os discípulos foram ter com Jesus e lhe pediram para que ele os ensinasse a fazer a oração, Jesus fez esta oração e mostrou-lhe como eles deveriam orar. Só que esta oração que Jesus ensinou
Não é uma oração para nós repetirmos. O que Jesus quis mostrar foi o conteúdo que existe ou que deve existir na oração. Porque esta oração, o único que poderia fazer esta oração era Jesus. E porquê que eu digo que era Jesus? E que é Jesus? Porque nós temos várias frases nesta oração que ainda não conseguimos viver à altura dessas palavras. E vou pelo menos mostrar 3 frases. A primeira frase é aquela que nós vamos ler a partir do versículo 'Deixem-me só ver aqui qual é o versículo que eu quero. Portanto, a oração, ela começa logo no versículo 9, mas vemos aqui logo no versículo 11, logo algo que a maioria não cumpre. Jesus disse para orarmos pelo pão nosso de cada dia. As pessoas vivem, trabalham até à exaustão, não só para ter para hoje, mas para ter para amanhã e para muitos dias. Depois, no versículo 14, diz-nos claramente que nós precisamos, aliás, no versículo 12 ainda, desculpem lá, no versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, será que nós somos capazes de perdoar de verdade? Ou será que, como muita gente diz, eu perdoo, mas não esqueço? E se a pessoa não esquece, é porque não perdoou. Porque quando Deus nos perdoa, Ele esquece. E diz que nunca mais se lembra dos nossos pecados. É o que diz a Bíblia. Então, quando alguém me ofende e eu perdoo, eu tenho que esquecer. Mas então vamos ver qual é o nome de Deus. O que é que Deus e o que é que Jesus disse quando Ele ensinou: santificado seja o teu nome? Que nome? Nós vamos ver no Novo Testamento, e Jesus nunca disse no Novo Testamento: o nome do meu Pai é este. E Ele também não nos disse para nós nos dirigirmos a Deus pelo nome. Ele disse: quando orardes, orai, Pai nosso que estais nos céus. Vamos ver que um dia Moisés, quando estava a guardar as ovelhas do seu sogro, no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 14, Êxodo 3 e versículo 14, vamos ver o que nos diz esse verso. Êxodo 3, versículo 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Nós estamos a ver aqui Moisés é convidado por Deus para ir ao Egito libertar o povo de Deus que ali estava há 430 anos. E Moisés, como todos nós sabemos, ele esteve no Egito até aos 40 anos. E depois ele saiu do Egito e passou 40 anos no deserto. E agora Moisés estava com 80 anos de idade. E Deus diz a Moisés, convida a Moisés para ele ir ao Egito, para libertar o povo. E já se haviam passado 40 anos dele de lá ter saído. Mas uma coisa Moisés sabia, é que no Egito havia muitos deuses falsos. E cada deus falso tinha um nome. E agora, como Deus o mandou lá, ao Egito, ele disse a Deus, quando eu lá chegar e me perguntarem qual foi o Deus que me enviou, qual é o nome que eu vou dizer acerca desse Deus? E é interessante a resposta de Deus a Moisés. Moisés não lhe disse o nome, mas Moisés virou-se para, aliás, Deus não lhe disse o nome, mas virou-se para Moisés e disse-lhe estas palavras. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Quando lá chegares e te perguntarem quem eu sou, tu lhe vais dizer, eu sou o que sou. O que é que Deus quis dizer a Moisés? Que o nome da pessoa, chamar-se Manuel, chamar-se António, chamar-se Joaquina, o nome não é o importante. O que é então importante? É aquilo que a pessoa é. É o que eu sou. O meu nome não é importante. Mas o que importa é aquilo que eu sou. Mas há pessoas que se agarram tanto no nome, querem ter um nome pomposo, mas são os miseráveis na vida que vivem. E aquilo que Deus quis dizer a Moisés é: Moisés, o povo, as pessoas, elas não têm que estar preocupadas com o nome que eu tenho. Elas têm que estar preocupadas com aquilo que eu sou. E eu vou mostrar no Egito quem eu sou. Eu vou mostrar a Faraó e a todo o povo quem eu sou. É isso, meus amigos, aquilo que nós precisamos é demonstrar quem somos pelos nossos atos, pelas nossas obras. Só que há muitas pessoas que têm nome, mas não têm atos. E as pessoas que têm atos, as pessoas vão ser valorizadas pelos atos diante daqueles que os fazem. Portanto, vimos que Deus lhe disse a Moisés, eu sou o que sou. Mas vamos agora para outro livro de Juízes,
bocadinho mais à frente, no livro de Juízes, e vamos ver uma experiência que se passou no capítulo 13 com o pai de Sansão. Todos nós nos lembramos da história de Sansão. Mas vamos ver algo que se passou com o pai de Sansão. Se nós lermos todo o capítulo 13, nós vamos ver que a mãe de Sansão, que era a esposa de Manoá, o pai de Sansão, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Ela não podia engravidar. Mas ela confiava no grande eu sou. Ela confiava em Deus. E ela orou a Deus muito. Passou muito tempo em oração. A pedir a Deus para que lhe desse a graça de poder ter um filho. Mas ela estava a pedir a Deus o impossível. Porque ela sabia que não podia ter filhos. Ela era estéril. Mas aqueles que confiam em Deus, até aquilo que é impossível conseguem. Eu já vi isso acontecer na minha vida, na nossa vida. O impossível acontecer. E diz que ela então pediu, orou a Deus e rogou-lhe. E no versículo 3 do capítulo 13 diz: e o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. O anjo apareceu e disse que mulher, até agora tu és estéril, mas tu vais ter um filho. Eu imagino a alegria daquela mulher. Só que o anjo, e já vamos ver quem era este anjo, o anjo vai-lhe dar algumas instruções. Porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, há sempre alguma coisa que nós temos que fazer. E vamos ver o que é que Deus lhe disse. Diz-nos o versículo 4. Agora, portanto, guarda-te. Rogo-te que não bebas vinho, nem bebida forte, e que não comas nenhuma coisa impura. Já viram? Deus disse: tu queres ter um filho, então não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas comidas que não são aprovadas por Deus. A ânsia dela era tão grande que ela queria ter o filho, e a partir daquele dia ela nunca mais comeu estas coisas, porque ela queria que o seu filho, quando nascesse, fosse um filho saudável. E ela, o que é que ela fez? Ela foi ter com o marido, com Manoá, e contou-lhe a história. Disse: olha, veio ter um anjo comigo, e ele disse que eu vou ter um filho. Claro que eu acredito que o pai, que também era crente, o pai ficou contente, ficou feliz. Mas ele disse: ai, quem me dera também receber esse anjo e falar com ele. Ele queria ver o anjo. No versículo 8,
Vamos ver o que é que esse pai, depois de a mulher lhe ter dito que ela ia ter um filho, vamos ver o que é que ela lhe disse. O que é que ele disse? Então Manoá suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviastes venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que há de nascer. Ele pediu a Deus, ao Senhor, que esse que apareceu à minha mulher venha ter comigo e nos ensine como é que o vamos educar. E agora veja o que é que Deus fez. E Deus atentou para a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher, enquanto ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. O anjo voltou, mas o marido não estava com ela. E a mulher se apressou e correu e mostrou o seu marido e lhe disse: eis que o homem que veio até mim no outro dia me apareceu. E Manoá se levantou e foi após a sua esposa e veio até ao homem e lhe disse: és tu o homem que falou com a mulher? E ele disse: sou. Ou seja, Manoá, agora ele vai ver quem a mulher por 2 vezes tinha visto. Agora vamos ver algo importante em relação ao nome. Diz-nos no versículo 17: Manoá disse ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos te prestar honra. Como te chamas? Agora, quem era este personagem que apareceu primeiro à mulher e depois aparece ao marido? No versículo 22, diz-nos quem era. E Manoá disse à sua esposa: certamente morremos, porque vimos a Deus. E ele disse: vimos a Deus. Quem é que lhe apareceu? Deus. E ele perguntou-lhe o nome, como perguntou Moisés, perguntou. Mas Deus disse-lhe o nome. Vamos ver. No versículo 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Então, o nome de Deus, diz a Bíblia, é secreto. O nome de Deus era conhecido como tetagrama. Mas vamos então agora ver que Deus disse em Êxodo 20, versículo 7, como há bocadinho lemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E agora vamos ver a que nome é que este mandamento se refere. Vamos para o livro de João, no capítulo 17 do livro de João. Vamos ver o que disse o Senhor. Capítulo 17
e vamos ler o versículo 6. O que é que diz o versículo 6? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus disse: eu manifestei o teu nome. Mas, quando nós lemos a Bíblia, e em especial o Novo Testamento, nós não vamos ver Jesus dizer aos apóstolos, aos discípulos e apóstolos: o nome do meu Pai é este. Não. Jesus, o que ele quer é que eu trate Deus como Pai, como Jesus o tratava. Vamos ler mais um versículo, agora o versículo 21 do mesmo capítulo, 17, 21. O que é que diz? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, nós vemos aqui que aquilo que Deus quer é que nós sejamos um em Cristo. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Agora, como é que Jesus fez conhecer o nome do Pai? Pela vida que ele viveu. Você quer dar a conhecer o nome de Deus às pessoas lá fora? Viva uma vida santa. Uma vida pura. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Agora, um bocadinho mais atrás, no livro de João, no capítulo 14, um outro discípulo fez um pedido a Jesus. Capítulo 14, versículo 8 e 9. Vamos ver qual foi o pedido que Filipe fez a Jesus e o que é que Jesus lhe vai responder. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: E estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Filipe, o que é que ele diz? Mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer o Pai. E Jesus disse-lhe uma coisa muito séria. Vocês querem conhecer o Pai? Então conheçam-me a mim. Porque quem me conhece a mim, conhece o Pai. O verdadeiro amigo de Deus, pela sua vida, ele faz conhecer através da sua vida quem é Deus. O cristão verdadeiro procura viver uma vida santa, honesta. Vamos agora ver João 5,19. João 5,19. E o que conta para Deus é aquilo que nós agora vamos ler. Vamos ler aqui pelo menos 4 versos. João 5,19. Este é o primeiro que eu quero. Então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade eu vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o Filho da mesma maneira também as faz. Ou seja, o que Jesus disse é: aquilo que o Pai faz, eu também faço. Ou seja, o verdadeiro cristão é aquele que se preocupa em fazer aquilo que Jesus fez. Vamos agora para o capítulo 8 de João, versículo 29. 8, 29. E o que é que nos diz o 29? E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam.
Então como é que eu santifico o nome de Deus? Fazendo tudo o que agrada a Deus. No capítulo 14 e o versículo 10, o que é que diz? 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Então quem é que estava em Jesus? O Pai. E quem é que tem que estar em nós? Jesus. E se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho que fazer as obras de Jesus, como Jesus fazia as obras do Pai. E estamos a concluir, mas gostaria de ler o que nos diz a mensageira do Senhor. Ela diz: para santificarmos o nome do Senhor, é necessário que as palavras em que falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome, Salmo 111, 9. Não devemos nunca de qualquer modo tratar com leviandade possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador? E agora notem o que ela diz. Mas santificar o nome do Senhor quer dizer muito mais do que isso. Podemos, como os judeus nos dias de Cristo, manifestar exteriormente a maior reverência por Deus e, todavia, profanar constantemente o seu nome. Esses que se dizem testemunhas de Jeová e que se agarram ao nome, transgridem a lei de Deus. Não guardam os mandamentos de Deus. Comem tudo aquilo que Deus diz para não comerem. Bebem o que Deus diz para não beberem. Que vale agarrar-se ali ao nome se a vida deles não está em harmonia com a palavra de Deus? Notem o que diz a mensageira do Senhor. Em cada ato da vida deveis tornar manifesto o nome de Deus. Ou seja, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que vimos e ouvimos, nós temos que mostrar que somos de Deus. Esta petição é um convite para que pessoais o caráter dele. Não lhe podeis santificar o nome, nem podeis representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representeis a própria vida e caráter de Deus. Ou seja, se eu falo palavrões, o que é que me adianta dizer que o nome de Deus é este ou aquele? Eu tenho que santificar-me completamente em Cristo. Queridos amigos, deixem-me dizer, na Bíblia aparecem muitos nomes atribuídos a Deus. E sempre que eles aparecem na Bíblia, eu respeito-os. E tenho grande respeito por cada um deles. Por exemplo, Javé o nome Javé aparece 6.823 vezes na Bíblia. Segundo o cálculo, os judeus
6.928 vezes. Além deste nome, encontramos também Yahvé Shavaot, 268 vezes. Yahvé Elohim, 42 vezes. Yahvé Adonai, 5 vezes. Adonai, 131 vezes. Já, que é uma abreviação de Yahvé, 26 vezes. Eloá, ou Elohim, 57 vezes. El Shaddai, que significa Todo-Poderoso, 48 vezes. Quando aparece na Bíblia, eu tenho que respeitar, mas não é isto que me vai salvar. O que me vai salvar é eu viver uma vida de acordo com Deus. Gostaria de terminar com 2 versículos da Bíblia. Tiago, capítulo 2 e versículo 7. E vamos ver o que é que nos diz Tiago, capítulo 2 e versículo 7. Diz assim: porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Foi por meio de qual nome que nós fomos chamados? Pelo nome de Cristo. E a segunda passagem está em 1 de Pedro, um bocadinho mais para trás. 1 de Pedro, capítulo 4, 14 a 16. 1 de Pedro, capítulo 4, 14 a 16. E o que é que diz? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele é, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intermete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então qual é o nome que hoje nós temos que defender com todas as forças? O nome de Cristo. Por isso é que nós nos chamamos cristãos. Então eu tenho que ser um bom cristão. E o que é um bom cristão? Um bom cristão é aquele que vive como Cristo vivia. Aquele que fala como Cristo falava. Aquele que ama como Cristo amava. Esse é o verdadeiro cristão. Por isso, diz aqui claramente: se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois. Qual é o nome que todos se vão dobrar os joelhos, quer no céu, quer na terra, e o próprio diabo também vai dobrar? É o nome de Jesus. Diante de Jesus, todo o joelho se dobrará. Por isso, queridos amigos e queridas amigas, aquilo que nós queremos é que fique bem gravado na nossa mente. O nome de Deus verdadeiro, tal como ele deve ser pronunciado, hoje ninguém sabe qual é. Mas o que importa para Deus é viver uma vida como Deus quer. E eu rogo a Deus para que Ele me dê força para viver essa vida como Ele quer. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Gostaria de dizer que mais logo na parte clara do dia, às 11 horas,
vamos ter uma mensagem, porque hoje toda a gente está aflita. Se vai morrer o Francisco, o dito Papa, ou não. E o título dessa mensagem vai ser este: E se morrer? Mas isso será a mensagem da manhã. Fiquem com Deus e alegremos o coração dele, fazendo mais e melhor do que o que temos feito. E não esqueçam que santificar o nome não é dizer uma palavra. Santificar o nome é viver segundo Jesus viveu. Fiquem com Deus e um sábado abençoado.